Boa noite. Estamos iniciando mais um Otávio Lunardi entrevista personalidades dos tatames e rings. Nosso convidado de hoje é formado em educação física, professor de karatê de contato na Sokyokushin e coordenador técnico de 2 projetos em Taubaté. Boa noite, sensei André Luiz Bate. Ouço, boa noite, Otávio, boa noite, Sensei Rosângela, boa noite a todos que nos assistem. Quero já dizer que, mais uma vez, né, é uma honra muito grande estar aqui hoje sendo entrevistado pelo Sensei Otávio, né, ninguém mais, ninguém menos, né, e eu espero que tudo fique a contento aí. Obrigado. Com certeza nós vamos trazer muita coisa boa aí para quem gosta do karatê, para quem gosta das artes marciais, né? É, André, qual é a sua área de atuação como professor de educação física? Atualmente, somente o karatê, né? Ou pelo menos quase isso. Eu mantenho uma turma de ginástica para terceira idade aqui em Taubaté, que eu ajudo o pessoal lá. São mulheres de 50 anos para cima, e é uma turma que eu dou aula às terças e quintas pela manhã, mas fora isso, eu atuo como coordenador técnico e professor no Karatê Kyokushin aqui em Taubaté. Que bom. Isso é muito bom, muito bom. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto mais tarde. Primeiro, vamos perguntar aí, o que te levou a entrar no karatê? Então, Shihan, isso foi lá no início dos anos 1990, né? Eu, na verdade, comecei a praticar artes marciais com o kickboxing. Foi a minha porta de entrada para esse universo, né? Lá em 88, 89, mais ou menos. Eu entrei numa academia que era perto da minha casa, em Bragança Paulista, e influenciado pelos filmes da época, né? Eu sou uma criança dos anos 80, então tudo aquilo que a gente via, Rambo, Schwarzenegger, Van Damme, então era uma coisa que nos influenciava muito, né? Especialmente aos meninos. E eu fui por esse caminho, falei, nossa, eu quero fazer isso e tal. Aí entrei nessa academia, muito motivado, fui muito bem. Eu continuei nesse caminho do kickboxing por um tempo, mesmo depois que eu comecei a praticar o karatê. E o karatê, especificamente, entra na minha vida em 1990, quando nós fomos fazer uma apresentação na cidade de Atibaia, e eu fiquei conhecendo o karatê, né? E eu naquela época era um menino, eu não sabia que tinha estilos diferentes, que existia o karatê de contato, o karatê tradicional, mas quem estava fazendo essa apresentação lá em Atibaia, que é uma cidade muito próxima da minha cidade original, né, Bragança, era o sensei Ricardo Shiroto. Então, e aí logo depois disso, em função do sucesso de um evento de lutas japonês chamado K1, o pessoal que, eu, que eu já conhecia em Bragança do kickboxing começou a frequentar esporadicamente essa academia em Atibaia, por conta do sucesso de alguns lutadores de Karate Kyokushin neste evento, né, o K1, que a gente conhece. Então, eu ia junto, mas eu era um menino muito novo e dependia de quem me fosse levar, né? Então eu comecei a praticar lá. O sensei Ricardo Shiroto não deve se lembrar de mim, mas alguns anos mais tarde acabou abrindo uma academia de karatê na minha cidade, né, em Bragança. Eu não sei se nós vamos falar disso agora ou não, mas a minha Pode. incursão. Já vou? Então, aí, bom, isso foi a minha incursão, o meu início dentro do karatê, né? Mas quando abriu uma academia na minha cidade, eu fui procurar, eu fui atrás. Mais uma vez, eu não sabia que estilo que era, né? Para mim, eu ia fazer karatê, né? E
E isso foi logo após, ali pegou aquele momento imediato após a morte do Sosai, né? Então era uma academia que já tinha sofrido com o racha, com o cisma, né? Que aconteceu, que a gente sabe que aconteceu dentro da organização naquela época, e, e até usava um outro kanji, né? Mas eu não me importava, e eu era a gente era alheio a esses detalhes. E a gente treinou lá por bastante tempo, até 99. Já era faixa marrom. A academia acabou fechando por motivos financeiros. Nesse tempo, eu e alguns mais graduados ficamos sem organização e sem dojo. Mas a gente seguiu dando aula em academias de outras pessoas, né? Às vezes uma academia de jiu-jitsu, como eu conheci a Dani nessa época, né? Um pouquinho depois já, mas eu dava aula numa academia de outra pessoa. E o fato é que depois de uns anos, essa mesma academia reabriu sob a chancela de outra organização, e essa outra organização, quando a gente voltou lá a treinar, não quis aceitar os nossos certificados e faixas, por uma questão meramente política, né? Não era uma questão técnica, isso ficou muito claro, mas a essa altura já havia outra academia ainda, de Karate Kyokushin, daquela organização que a gente já tinha participado lá atrás, né? Que todo mundo conhece, que é a academia do Shiran Francisco Filho, e nós fomos bem recebidos lá. No entanto, chegou um momento também que falaram, olha, não dá para aceitar os certificados e faixas, né, de vocês e tal, e tem que voltar para a faixa branca. O que a gente respeita, mas era inviável para a gente na época, porque algumas pessoas como eu já eram professores. A gente já tinha o nosso sustento desse tipo de atividade, né? Então a gente não era nem uma questão de ser direito adquirido ou não, mas a gente precisava dar aula, então não era viável para nós. Além do que ficou muito claro para todos que não era uma questão técnica. Então a gente ficou sem organização por um tempo, situação que me deixou um tanto incomodado, até que havia entre nós um faixa preta, né, terceiro dan, que é o Eduardo Valentim, e a gente achou por bem montar uma associação. A gente não tinha assim uma pretensão de ser uma organização internacional, até porque não havia ninguém muito graduado. Mas a gente montou uma associação para a gente poder mandar os campeonatos, fazer os nossos eventos, exame de faixa, e essa entidade se chamou Kondokai. E assim a gente foi levando, né? Eu cheguei à faixa preta por essa associação em 2006, tá? 2006. E aí chegou um momento que não havia mais como aprender dentro dessa entidade, que era muito pequena, e aí que entra a Sokyokushin na minha vida, mas eu acho que isso é um assunto para daqui a pouco, não sei. Essa coisa de você ter que voltar na faixa branca é uma coisa assim muito perigosa, porque na verdade eu sempre achei assim que a gente deveria, quando uma pessoa quer entrar em outra modalidade, em outra organização, ela deve ser submetida a um teste, a uma qualificação, porque só voltar na faixa branca é até meio complicado, porque imagina só, você é um faixa verde de uma organização A, está ali na sua academia. O seu professor não aceita um terceiro dan, faixa preta, de uma outra organização que vai entrar, e ele manda você chegar na faixa branca, por exemplo. Aí você vai tirar comitê, você sendo um terceiro dan, você como que vai, se você for um verdadeiro terceiro dan, você vai ganhar desse cara, vai bater nele, vai nocautear esse faixa verde, e ele vai estar com a faixa branca. Isso eu acho que desmerece muito o seu próprio aluno, entende?
Então, por exemplo, eu, quando alguém vai entrar quer fazer aula comigo, não, vem com a sua faixa. Porque se você é um faixa preta em outra academia, você vai vir aqui, vai bater no meu faixa amarela, você pode até bater, mas você vai bater como faixa preta, porque esse faixa amarela vai se sentir ofendido de ter apanhado de um faixa branca. E então ele não sabe que você é um faixa preta. Então eu acho que é meio complicado. E de outro lado também, você não pode aceitar qualquer faixa que venha na sua organização simplesmente por aceitar. Acho que tem que ser feito uma, um teste, um exame. Né? Quando eu treinava com CT na casa, eu cheguei à faixa marrom, já tinha minha própria academia. Se fosse para mim voltar na faixa branca, como que eu vou voltar na faixa branca se eu já tenho meus alunos? Então, eu fiquei 6 meses fazendo treinamento e continuei usando a minha faixa e depois a minha faixa foi reconhecida. Então, eu acho que esse é o melhor critério que tem, né? Eu acho. Oh, exatamente, Shiran. Mas acho que nessa época, eu acho que nessa época, do começo dos anos 2000, os anos 1990, essa questão política era um pouco mais intensa e tensa dentro do karatê de contato, né? Hoje a coisa está mais suave, está mais leve, as organizações são mais amigáveis entre si. Eu acho que o clímax disso, né, o que é mais sintomático hoje disso aqui no Brasil é a KCB, que a gente vai falar mais para frente, mas hoje é muito mais tranquilo. Na época, era muito mais tensa essa questão política. E aí não tinha jeito, o pessoal era muito veemente, assim, não, volta para a faixa branca. Né? Vem de outro karatê e volta. É uma coisa normal. Passei por isso também, só que não no caso, também vai muito da conveniência, né? Vai muito da conveniência. Isso é a parte política da coisa. Bom, você já falou que chegou na faixa preta pela Kondo... Os Kondokai. Kondokai. Mas você fazia o que nessa época aí? Você trabalhava já dando aula ou fazia alguma outra atividade paralela? Nessa época eu dava aula em 2 academias, em 3 academias, né? Aulas de karatê mesmo e de musculação também, pela minha formação, né? Em educação física. Mas eu trabalhava majoritariamente na época que eu fiz o exame para faixa preta com o karatê. Depois disso, cheguei a trabalhar também com outras atividades paralelas. Eu tenho outra formação também, né? Então, dei aula em escola, não de educação física, né, de outra coisa, de história, dei aula de filosofia, pela minha outra formação, mas sempre mantive as aulas de karatê paralelamente, se não dava para ser a única atividade. Quem sabe que é muito difícil viver do karatê aqui no Brasil, né? Especialmente para os jovens professores. Então, vez ou outra, eu mantive outras atividades também. Eu sempre insisto nisso, viu, André? Eu sempre insisto nisso, porque até estava comentando na outra entrevista anterior, que hoje a criançada, eu também já dei aula em projetos de prefeitura e tal, e aí você faz uma pergunta para a criança: o que você vai ser quando crescer? Ele vai ser jogador de futebol, ele vai ser, como é que chama? Pagodeiro, ele vai ser... então, ele nunca está esperando que a coisa pode dar certo ou errado, entende? Então, é por isso que eu estou insistindo muito nisso. Eu sei que essa entrevista vai ser muito vista por crianças, principalmente as crianças do projeto, né? Do seu projeto, do Luiz Freitas, do Luciano Fernandes, do pessoal que tem projeto. E por quê? Porque eu, por exemplo, o meu sonho é ser jogador de futebol, só que eu era um perna de pau, entendeu? Só eu que não sabia disso, né? Todo mundo sabia, mas só eu que não, até que um dia eu caí na real, que não ia dar nada naquilo. Mas também tem aquele cara que ele é bom naquilo, ele é bom no futebol, ele é bom no karatê,
ou ele é bom no basquete, e ele está pensando em ser o Michael Jordan, né? Está pensando em ser um Neymar, está pensando em ser sei lá, do pagode aí, não sei, agora me fugiu os nomes, e ele não tá pensando que ele pode quebrar uma perna, que ele pode levar uma rasteira dos empresários, ele não está contando com isso, e ele não estuda. E aí ele fica perdido na vida, entendeu? É por isso que quando eu faço as minhas entrevistas, eu procuro frisar bastante qual é a sua atuação, por que você veio no Karatê, mas se você tem um respaldo, né? Porque é uma coisa assim muito importante. Então, me fala dessas outras atividades, da aula, da, da, da educação física, das aulas de história, psicologia. Então, para mostrar para esse pessoal que você não é só um professor de karatê, e porque o que acontece é assim, se por acaso o karatê der errado, você vai viver do quê? Né? Entendeu? Osso, Chirran, osso. Olha, muito bom, eu acho que a gente dá esse exemplo e mostrar para quem não sabe, né, que é possível a gente manter atividades diferentes e levando a vida dessa forma, de maneira segura, e conseguir ser eficiente em tudo que se faz, né, em nível profissional, claro. Então, basicamente, eu me formei em Educação Física em 2002, isso, em 2002, era um menino, tinha 19, 21 anos, e, claro, né, eu fui levado a esta faculdade, a essa formação, em função do meu histórico de atleta e dentro do karatê, né, estimulado pelo meu irmão mais velho também, que é um professor de educação física, ele estava no segundo ano nessa mesma faculdade, e eu entrei, eu fui calouro dele. E aí eu fui trabalhar depois disso, com educação física, há muitos anos e tal, e a minha segunda formação veio muito depois, em 2013, em 2011, eu fiz vestibular para a faculdade de História, que eu sempre gostei muito, e a minha intenção era levar como um hobby, era levar de maneira assim paralela, porque eu gosto de história, gosto de ler, sempre fui estimulado a ler, né? E aí eu fui fazer, né? Era à noite, dava para mim, cabia no orçamento na época, e eu fui. E eu me formei, e eu fui gostando, de modo que, antes mesmo de eu me formar, eu tive a oportunidade de ser aprovado no mestrado na Universidade de São Paulo. Eu fiz mestrado em Letras Orientais, né? A minha dissertação tem a ver com história também, né? Então por isso que eu consegui fazer, né? E aí, antes de terminar o mestrado, eu engatei o doutorado, que faço até hoje. Eu estou fazendo agora, estou no terceiro ano, estou indo para o quarto ano de doutorado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Letras Orientais, e nesse caminho aí eu cheguei a dar aula em escola para o ensino médio, cursinho pré-vestibular, faculdade e cursos de pós-graduação também, na área de História, Sociologia, Filosofia e Letras. Então, é uma coisa que eu fiz, né? Que eu achei que ia ser pouco, acabou sendo muito, e isso não me impede de ser um atleta, de ir lá e lutar e treinar. Pelo contrário, me dá maiores condições de entender o karatê, porque eu julgo que o karatê é uma atividade física, mas ela é intelectiva também. Então a gente exercita Sim. tudo, né? Então foi muito bom para mim nesse sentido. Até para concluir isso aí, só um minutinho, Rosângela. Até para concluir isso daí, eu queria assim que você, sobre isso que a gente estava comentando, mais endereçado para as crianças, né? Não quer dizer que você não vai ser um Neymar, não quer dizer que você não vai ser um Paparotti, não quer dizer que você não vai ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que você quer. Mas o estudo abre a cabeça da pessoa, abre a visão para as coisas da vida. Eu acho, assim, gostaria que você
falasse diretamente para essas crianças, como se você tivesse numa aula para elas, falasse, olha, pessoal, karatê é bom, você não precisa deixar o karatê para estudar, né? Mas vamos estudar, né? É. Não, é muito claro, hoje é muito claro para mim, porque eu já trilhei esse caminho. Mas o que eu tenho para dar para essas crianças e para os mais jovens que estão né, em algum momento da vida, que estão pensando no que vai ser quando for mais velho, como é que vai ser a vida e tal, é que alguns momentos parece que a gente está numa bifurcação, né? Que ou eu sigo por aqui ou eu sigo por ali. Mas não, né? O próprio karatê vê o ser humano de maneira integral, né? De forma holística nesse sentido. E eu acredito muito que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente exercita o lado intelectual, mais a gente compreende essa filosofia de vida que é o karatê, e tudo fica mais fluido e mais harmônico. Então eu acho muito apropriado que a gente estude bastante e a gente pratique bastante karatê, e é por isso que não é à toa que quem é karateca, né, a criança karateca, tem nota boa na escola. Muitas crianças chegam para a gente lá nas quadras e tal, e as mães falam, né, e os pais, meu filho não tem nota boa na escola, e tá difícil a disciplina e tal. E quando a gente coloca na vida daquela criança o karatê, ela ganha disciplina, e com a disciplina vem a nota boa, e as capacidades intelectuais ficam mais incrementadas, porque ele vai conseguir ter tempo para si, para estudar e para entender a realidade de outra forma. Então, eu vejo como duas coisas que são paralelas, mas que são muito parecidas. O karatê e qualquer tipo de estudo nesse sentido. Acho que é muito próximo. E eu tento incutir isso na vida dos meus alunos. Até agora tem dado certo, né? Porque é um caminho que eles veem que é possível e se espelham. É isso aí. Rosângela, você ia falar alguma coisa? Boa noite. O Fábio fez um comentário aqui perguntando para o Sensei em que momento você percebeu que a sua atividade profissional seria o Karatê? Em 1990, quando eu entrei lá na primeira academia, eu falei para mim, eu quero fazer isso aqui. Aliás, tudo, eu sou alguém muito abençoado, ou muito agraciado, ou muito sortudo, como vocês quiserem entender, porque tudo que eu quis fazer, eu faço hoje. Tudo que lá atrás, quando eu tinha 12 anos, 11, 10 anos, eu falei, eu quero ser isso aí. Hoje eu sou. Então eu queria muito estudar e chegar num nível próximo do que era o meu pai, por exemplo, que é um grande exemplo de intelecto muito desenvolvido para mim. E eu consegui chegar um pouquinho, né? Eu queria ser um faixa preta. Eu queria ensinar aquilo, eu queria viver daquilo. E hoje eu sou. Então eu consigo fazer hoje. Assim, parece coisa boba, né? Mas eu sei que tem gente que hoje não consegue ter. Mas eu vou falar uma coisa boba aqui. Eu queria ter muitos cachorros quando eu tinha 10, 11, 12 anos, e eu tenho hoje. Então, a minha vida está muito de acordo com o que eu queria. E até a Dani, que eu já queria ter antes mesmo de eu conhecê-la, mesmo ela, eu também tenho hoje. Então, é uma vida que eu fui atrás, assim. E o Karatê foi assim. Desde que eu comecei lá, eu falei, eu quero fazer isso. E eu já sabia que ia dar certo. Isso aí vem muito de encontro, viu? né? Aquela coisa da palavra, né? Se você tem uma palavra forte, você pensa forte, você vai conseguir aquilo. E se essa palavra for negativa, você vai conseguir coisas negativas também, né? É, antes de falar sobre você no karatê, eu vou. Vamos tomar uma aguinha? Rosângela, solta uma vinhetinha aí.
Vamos tomar uma aguinha e a gente volta para o segundo bloco. Os. Aí estamos retornando com a nossa entrevista com o professor André Luiz Batti. Agora, a gente, antes de falar sobre a sua adesão na Sokyokushin, vamos falar um pouquinho dos seus campeonatos, o que você participou, campeonatos nacionais, internacionais, e se você conseguiu assim, alguma classificação boa, conta pra gente. Ô, Shihan, muitas vezes eu já lutei na minha vida, muitas vezes mesmo. Eu já participei de muitos campeonatos, tanto assim que, assim como eu falei já hoje, né, eu continuei praticando a modalidade kickboxing paralelamente, na qual eu sou faixa preta também. Então eu lutei bastante campeonato de kickboxing também, né? Eu luto desde os 12, 13 anos, lutei muitos campeonatos regionais, campeonato regional que eu tenha participado, eu ganhei todos. Na época eu era um adolescente, né? No karatê, participei de campeonatos paulistas, ganhei muitos deles. Só um que não, que foi a minha primeira vez, né? O primeiro campeonato que eu fui. Aí os outros eu já consegui vencer. Eu participei de campeonatos brasileiros, participei de um campeonato brasileiro muito duro, que acho que tem foto aí. Eu fui quarto lugar uma vez, campeonato brasileiro de Kakuto Karatê, que era karatê de contato, né? E foi muito, muito, muito duro, fiz várias lutas. Nesse campeonato, acho que um mês depois desse campeonato, sem conseguir dirigir. Eu já tinha 19 anos, né, dirigia, eu me lembro até hoje, eu tinha um Gol a ar, que era muito duro, o acelerador, e eu não conseguia, porque eu sofri muitos chutes na Gedama Ashigeri, e a minha musculatura da coxa se lesionou muito gravemente, né? Eu rompi o fuso muscular. O fuso muscular é a maior parte, a parte mais grossa do músculo. Então eu fiquei sem andar assim por um mês e fui quarto lugar. E em 2008 tive a oportunidade, por essa mesma entidade, participar de um sul-americano que eu consegui venci um argentino, não que tenha um gosto especial, mas eu venci o argentino e consegui ganhar um prêmio de destaque técnico da competição, do chute mais forte lá, né, que o pessoal dava esses prêmios na época. Foi muito legal. E aí depois eu fiquei, por conta dessas atividades de faculdade, de dar aula, eu fiquei 10 anos sem competir, né? Eu continuava treinando e tal, mas eu não mais tinha, eu não achava que eu tinha condições de, no mesmo nível, continuar competindo.
Aí eu comecei a treinar um pouquinho mais, falei, bom, agora eu tô sênior, né? Não sei se tem a categoria sênior, aí já pela CBKI KCB, que a gente vai falar para frente, eu voltei a competir no Campeonato Brasileiro, que o senhor viu, né? Tava lá, e ali foi minha volta depois de 10 anos, né? Aí eu tive a oportunidade de ser o campeão brasileiro naquela ocasião, e o meu último campeonato foi o Troféu dos Campeões pela KCB também, que eu consegui vencer também. Ah, que bom. E, e quanto à sua adesão ao Sokyokushin, me explica aí como que foi. Como que você tomou conhecimento, como que você entrou, como você foi tratado lá? Então, Sheila, como eu falei, a gente estava numa organização pequena, né? Eu cheguei a fazer exame nessa organização para o terceiro Dan, só que era uma organização pequena, que não juntava 200 pessoas, né? E chegou um momento que o sensei que veio antes de mim, que era o Eduardo Valentim, sofreu um AVC, né? E, na verdade, na época a gente fez junto as coisas, né? Mas ele sofreu um AVC e não conseguiu se recuperar. Eu acho que ainda não. Então ele não conseguia mais tocar nada. Eu estava fora do foco da organização, que era Bragança, e o que me incomodava mais não era isso, porque não tem problema ser uma associação pequena, não tem nenhum problema. Mas o que me incomodava mais era o fato de eu não conseguir mais aprender, de eu não ter com quem aprender. E quando isso acontece, você tem que procurar algum caminho para você continuar aprendendo. Porque a gente nunca pode ir assim por um caminho de achar que a gente já sabe o suficiente. Então, após algumas conversas e tal, eu acabei saindo. Em 2018, eu cheguei a receber algumas propostas de algumas organizações para entrar, né? Aí a gente conversou aqui em casa, né? Eu conversei com a Dani sobre isso, não aceitei nenhuma de pronto. E aí, eu não me lembro agora se foi numa postagem de internet ou fuçando, eu soube da Sokyokushin, né? Do Oishidago Ranchi, e aquele lugar, então, me pareceu que era uma casa na qual eu continuaria aprendendo, né? Havia pessoas ali com as quais eu, então, poderia continuar aprendendo, que era o meu foco, e sempre foi meu foco, e foi isso que eu disse quando entrei. Então, eu mandei um e-mail para a Shokukushin Japão, mas eu nem tinha muita esperança que fossem me dar algum retorno e tal, mas uma semana depois uma pessoa me ligou, e era uma pessoa falando português, mas ela me ligou lá do Japão, né, falando português comigo, e então ela conversou comigo: ô, Sensei, tudo bem? Eu sou o Senpai Nakayama, que era o nosso contato na época, e eu gostaria de saber da sua história, como é, como é que funciona, quem é você, de onde você vem. E eu então contei para ele isso, fui muito sincero, falei: estou hoje numa associação pequena, mas eu quero aprender e eu quero saber se vocês têm alguma condição de me aceitar como aprendiz, né? Enfim, como aluno e tal. Então ele falou: olha, normalmente na organização, quando vem algum faixa preta assim, que não vem de uma organização grande, cuja faixa preta não é internacional, a gente faz um teste, né? E quase sempre a pessoa volta. Se a pessoa é segundo Dan, volta para Shodan. Se é quarto, volta a terceiro, segundo. Geralmente é isso. Mas vamos fazer esse teste com você. Como você está sendo muito sincero com a gente, então a gente vai ver você fazendo kata, vai ver você lutando, a gente vai conversar sobre luta, sobre karatê, e aí a gente vê. Eu falei: tudo bem, ótimo, né? Aí eu passei por um período de assim, quarentena, né, digamos assim,
até que eu encontrei essa pessoa num campeonato que o Shihan Valmir Teles fez lá no Rio Grande do Sul. A essa altura, eu já tinha conversado tanto com o Shihan Valmir Teles, como com o sensei Ribeiro, né, José Ribeiro. Eu cheguei aí, nesse meio tempo, lá no dojo do sensei Ribeiro, para poder aprender kata, porque quando a gente vem de uma organização, tem algumas diferenças, né? Aí eles fizeram lá, na Sensei Priscila, na época fez lá para eu ver, né, os katas, não tinha muita diferença em relação ao que eu já vinha fazendo. Aí teve um kata lá que ele falou, olha, esse kata aqui a gente não lembra direito, aí eu fiz, eu tava de agasalho, assim, não era nem dog, nada, eu fiz lá, então eu fui muito bem recebido pelo Sensei Ribeiro e pelo Shihan Valmir. Então eu sou muito grato a eles e continuo aprendendo com eles, né? Porque eles são realmente pessoas maravilhosas que têm me ensinado muito e são grandes exemplos para mim. E nesse campeonato lá no Rio Grande do Sul, que foi a Copa Brasil, eu levei 6 alunos para participar desse campeonato, inclusive a Dani, que foi campeã, né? Gabriel Lute também foi. E o Senpai Nakayama estava lá. E aí mas não deu tempo de a gente treinar juntos, porque muita correria, campeonato e tal. Ele voltou para o Japão, eu voltei para cá, né, para onde eu estou, em Taubaté, radicado aqui. Depois, né, naquele mesmo ano, já era 2019, eu recebi o Senpai Nakayama aqui em Taubaté e a gente foi junto então treinar, né? E a minha intenção era que ele pudesse me ajustar alguns movimentos e me atualizar no sentido de kata, porque ele então era uma pessoa que treinava com o Hanshi Oishi lá no Japão e estava por dentro das atualizações e tal. E aí a gente foi treinar na quadra, a gente fechou a quadra porque a gente não estava querendo que ninguém nos incomodasse e tudo. Tava muito calor, era um fim de ano. Quem é daqui de Taubaté sabe que aqui faz muito calor, é muito quente. E eu fiz todos os kata com ele para que ele visse se tinha alguma diferença ou não e tal. Não teve muita diferença, foi bem pouco, mas o que teve foi nos katas mais avançados, claro, né? Então, por exemplo, Seientin, eu fiz 7, 8 vezes Seientin. Kanku, fiz 4 vezes. E eu já estava muito cansado, cansa muito fazer kata direito, né? E tava muito calor e tava suando em bica, e ele só vendo. Aí depois, aí eu fiz tudo, e ele falou, não, tá ótimo, é isso aí mesmo. Eu acho que você pode fazer o exame, tá tudo bem, vamos conversar com o Shihan Valmir Teles e tudo. E só que agora nós vamos lutar. E ele tava inteiro, né? Só vendo. Aí eu fiz uma luta de uns 10 minutos com ele, que não teve pausa, mas dei conta e tal, e foi, acho que fui bem, né, porque chegou uma hora que ele falou, não, chega, não dá mais para mim, tá? Aí a gente parou, e aí eu conversei com o Shihan, e a gente agendou para eu fazer, eu não gosto muito desse termo, né, mas o pessoal fala para a gente lavar a faixa, né, eu não gosto muito desse termo, a faixa não é suja, mas para eu validar os meus dans com o Shihan Valmir Teles, o que é uma honra para mim. Estava agendado para maio, mas a nossa quarentena nos impediu de fazer essa formalidade, né? Então a gente vai reagendar agora de acordo com a disponibilidade do Shihan Valmir, né? Mas eu fui muito bem recebido, é uma organização na qual eu tenho aprendido muito, é tudo muito democrático, né? É tudo muito fácil no sentido financeiro também, né? A gente sabe que tem algumas organizações para as quais eu já fui convidado até, que cobram muito dinheiro. Isso não acontece na Shokukushin, e eu fui extremamente, e sou até hoje extremamente bem recebido e tratado por todos, né? Com uma especial menção aqui ao Shihan Valmir Teles, que é uma excelente pessoa, e ao Sensei Ribeiro, que eu tenho muito carinho por ele. Então, tudo que eu faço hoje
e que dá certo passa pelas mãos dele e pelos ensinamentos dele, e eu me orgulho muito disso. Né? Mas foi assim. Eu já estive na casa do Jean Valmir Teles, né, em Canoas, né? Isso mesmo. E, se eu não me engano, em 2008, 2007, 2008, eu e o Rodrigo, não, eu e o Vinícius estivemos lá, quando ele estava ainda em outra organização, e, não, ele realmente é uma pessoa maravilhosa. Estamos esperando ele aí na KCB, né? Creio que através de vocês aí agora ele deve chegar ao nível nacional, né? Que nós estamos aí fortalecendo primeiro São Paulo para depois fortalecer nacional. E o José Ribeiro já é de longa data também, que a gente já conhece, já participou de muitos dos meus campeonatos já. Então, quer dizer que os representantes no Brasil da Sokyokushin são, primeiro, o Jean Valmir Teles, o Jean Valmir Teles é o chefe nacional. Aí nós temos aqui em São Paulo, o chefe de São Paulo aqui é o Sensei José Ribeiro, né? E aí depois venho eu como representante aqui no Vale do Paraíba, né? Tem um rapaz em Minas que é Shodan, mas eu acho que ele não tem alunos. E tem um menino também lá em Maceió, que é Shodan também, acho que ele tem um aluno lá. Ah, tá. Convida eles aí para vir com a gente. Vamos fazer o seguinte, Rosângela, você tem aí na agulha aí uma breve história do Sensei André Bate? Vê se você consegue rodar aí para a gente. Já rebobinou a fita ou não? Aí você vai explicando, André. Eu pus até uma musiquinha baixinha para você conseguir colocar a voz aí para ir explicando o que são essas fotos. Shihan. Eu não estou escutando a Sensei Rosângela. Eu também não estou ouvindo, Rosângela. Que meu telefone estava no mudo. Microfone, aliás. A Sensei Thaís, ela disse que agradece a Deus e ao Karatê por ter conhecido pessoas maravilhosas como você. E agradece mais ainda por vocês serem da mesma organização e poder ter vocês mais próximos. São as palavras da Sensei Thaís. É recíproco, tudo. Vou pôr as fotinhas agora. Aí você vai explicando aí cada foto. Isso aí numa academia que eu trabalhava, foi a época que eu estava ainda na Kondokai, com o Shihan Francisco Filho, no campeonato, eu estava de staff, né, com uma das minhas aluninhas para um campeonato paulista que nós fomos, na época. Nessa academia aí eu trabalhei bastante tempo, eu cheguei a alguns títulos, né, nessa época também, com um dos meus alunos na época. Isso foi na Copa Brasil de Karatê Kyokushin, foi lá em Canoas. Esse aluno meu é o Gabriel Lute. Esse foi o Campeonato Brasileiro, que nós somos campeões. Mesma coisa. Campeonato Brasileiro, foto com o Chico Otávio Lunardi, Sensei José Ribeiro, Luciano Fernandes e o Alexandre Prats. Foi um pódio formado por mim, pelo Sensei Giba e a Dani. Foi muito especial essa vez. Isso foi o seminário no Rio Grande do Sul também. Mesmo seminário, né, com o Shihan Valmir, com o Shihan Jivad Ganguly, Sensei Otani, que é o responsável técnico pela província de Mi,
Esse foi um seminário aqui em Taubaté que nós fizemos no fim do ano passado, com o pessoal de Carapicuíba, pessoal de outras cidades que veio também, pessoal lá de Caraguá, Sensei Ribeiro ali no meio, ó, Sensei Priscila lá e eu, né, puxando alongamento. Título sul-americano, a foto tá muito ruim, mas pelo nariz dá para ver que sou eu. E um treino lá em Caraguatatuba com o Sensei Ribeiro e os faixa preta lá. Sensei Ribeiro, minha grande inspiração, o nosso sensei aqui em São Paulo, grande mestre. Foi no Sul também. E aí uma oportunidade que eu tive de dar uma aula ali, um pouco, né, junto com o mestre, com o Chico Valmir Teles, foi uma grande honra para mim. Tinha falado, né? Assim, você não estava aprendendo mais no estilo anterior, né? Hoje nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque hoje os alunos tomaram consciência e eu sempre passei isso para os meus alunos, né? Se você aprender 100% do que eu te ensino, o máximo que você vai chegar é ser igual eu. E vai ser difícil. Mas se você treinar comigo e for se aperfeiçoando com outras pessoas, então a tendência é você ser muito melhor do que eu. E é isso que é importante. Você não pode simplesmente ficar sempre ouvindo aquela mesma pessoa, treinar sempre somente daquele jeito. Você tem que expandir seus conhecimentos. E expandir os conhecimentos e passando esses conhecimentos à frente, né? E até por isso que é uma das outras ideias que nós vamos discutir no outro bloco aí, sobre a KCB, né? De juntar o pessoal e cada vez vai aprendendo mais, com mais pessoas e tal. E é uma coisa assim muito importante. Agora, nós vamos entrar num outro assunto, um assunto muito importante e que está, por coincidência, todos os que eu entrevistei até agora fazem parte dos projetos sociais. O que você acha dos projetos sociais e como você entrou em contato com os projetos sociais? Bom, em 2015, por influência da minha esposa e de uma tia dela, eu acabei prestando um concurso público para vir trabalhar com karatê aqui, né, aqui em Taubaté. E quando eu cheguei aqui, então eu comecei a tocar esse projeto chamado Lutando pela Paz aqui, no que diz respeito a parte de karatê, né? E eu nunca tinha tido contato com um projeto social desse tamanho, de lutas, né? E tem sido muito bom mesmo, porque a gente vê que tem algumas pessoas, o público é relativamente variado, né? Mas algumas pessoas não conseguiriam pagar uma mensalidade hoje de um dojo que às vezes sai caro, né? E estão lá treinando, elas têm talento ou não, mas estão se beneficiando do que o karatê pode oferecer para elas. Estão, de modo inverso também, ajudando a encorpar o karatê aqui no Vale. Então, isso é muito bom. E outra, eu tenho muitas famílias, às vezes 2, 3, 4 pessoas da mesma família. É uma dinâmica que eu tenho aqui bastante, né? Então, às vezes, algumas dessas famílias conseguiriam pagar uma mensalidade para uma pessoa, mas não para 2 ou 3 ou 4. Então, a gente consegue atender, às vezes, 4 pessoas de uma mesma família, porque é projeto e as aulas são gratuitas, né? Então, isso é muito bom. Eu tenho hoje cerca de 140 alunos e todos eles são muito beneficiados pelo karatê, vivem vivem como uma filosofia de vida e de modo que eu só tenho coisa boa para falar, né? É uma coisa que viabiliza a muito mais gente aprender o karatê e a conseguir colher esses benefícios, né, que a gente conhece dele.
Isso aí vem até responder uma pergunta que eu ia fazer para você, que tem muita gente que olha assim com o nariz torto, né, sobre os projetos, porque a gente tem visto aí histórico de artes marciais que não vive mais sem projeto, né? Porque, na verdade, eles falam que acostumou a pessoa a não pagar uma mensalidade. Então, tem muita gente muitos professores de uma linha aí, que não querem projetos porque acham que os projetos vão atrapalhar a academia. Mas não é bem isso, né? Então, porque essas pessoas aí, no caso, se uma família tem 4 pessoas participando de um projeto, uma pessoa poderia até pagar a mensalidade, mas 4 pessoas com certeza não entrariam na academia, não treinariam. Então, a academia não teria essas 4 pessoas. Essas 4 pessoas não foram tiradas da academia para irem ao projeto. É isso aí, não é? É isso e outra, né? Se a gente pensar em mercado, tem o lado do sensei também. Porque tem muito sensei, como era o meu caso, lá em 2015, que não tinha condições financeiras de ir lá e investir numa academia, né? Porque tem que comprar tatame, tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, aquilo, mas tem condições de prestar um concurso ou de entrar em algum projeto e se apresentar como sensei e ajudar, né, aquelas pessoas que querem aprender o karatê. Então, em termos de mercado para o professor, é uma boa também, porque abre-se um leque maior e é um nicho específico para quem é sensei, para que a gente consiga trabalhar nesses projetos também. Então, é um benefício para todo mundo, né? Eu não acho que tira-se os alunos das academias particulares, mas eu acho que é um caminho que a nossa arte marcial tem agora tomado e talvez seja um caminho sem volta, né? Mais projetos vão acontecendo e vão surgindo. E aí as academias vão se reinventar, vão ter que colocar algum diferencial. Eu falo isso para os meus alunos, eles sabem disso, né? O que a gente não tem nas quadras é um ambiente extremamente limpo. Nós não temos, porque na quadra tem aulas de futebol, de vôlei, e as pessoas usam, e muitas delas não têm a mesma preocupação que nós temos com essa parte, assim, de estar limpo, a limpeza, a etiqueta do Soji, que as pessoas não fazem, mas a gente faz, mesmo outras artes marciais não fazem. A gente nem sempre tem os melhores equipamentos, aqui em Taubaté a gente tem, mas não dá para a gente pendurar um saco, por exemplo, numa quadra, né? Então, esse tipo de diferencial nós não temos. E as academias vão se reinventar no sentido de oferecer essas coisas para os alunos. E a gente eu acho que até os projetos podem ajudar a alçar o nível das academias a outro patamar, porque elas vão ter que se diferenciar, né? E qual é o perfil dos frequentadores dos projetos sociais? É só gente pobre, que não pode pagar mensalidade? Como que é? Não, é o mais variado possível, Shihan. É o mais variado possível. Tem muita gente, né? Como eu falei, hoje são 140 alunos aqui em Taubaté, e eu tenho criança, tenho adolescente, tem adulto, eu tenho idoso, tem dona de casa, tem empresário, tem autônomo, tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem gente que tem menos, tem gente que não tem nada quase. Nós fizemos agora, recentemente, junto com um restaurante japonês aqui, da nossa cidade, que é o Uramaki, a gente fez uma ação para levar cestas básicas para algumas pessoas, né? E muitas delas, acho que todas elas, eram do nosso projeto. E, mas eu atendo todo tipo de gente, assim, quem tem dinheiro, quem não tem, todas as classes, idades, gêneros. E o mais legal é isso, né? Eu acho que o karatê tem isso. A gente coloca o dogue branco e aquele dogue acaba, eu falo que ele equaliza as relações sociais e ali dentro todo mundo é igual.
Se tem alguém que está numa posição mais alta que o outro, é uma hierarquia que a pessoa conseguiu por mérito dela. E não porque ela tem mais dinheiro, porque ela tem cabelo loiro, porque ela tem cabelo preto, porque ela tem olho azul, ou porque ela tem menos dinheiro, ou mais... É uma questão justa. As regras são justas, são claras e são para todos. E o dog branco todo mundo usa, todo mundo é a mesma coisa, né? É igual. Então isso é uma coisa muito boa que a gente tem na nossa modalidade e que equaliza todo mundo de todo tipo que a gente recebe lá. Resumindo numa frase aí, nós estamos descobrindo a América, né? Porque o karatê surgiu assim, né? O karatê surgiu como escola, tocado aí pelo judô, né? Que nós já explicamos aí na entrevista com o César Duarte, e justamente isso, dando oportunidade a todos, colocando o dog de uma mesma cor, de um mesmo tecido, para não ter aquela diferenciação de castas que nem tinha no Japão antigamente. Então, nós estamos aí voltando às nossas origens, né? Então, hoje o karatê não vai ser mais privilégio daquele que tem condições de pagar uma alta mensalidade numa academia, porque ele também pode fazer isso também, numa academia que tenha todos os equipamentos, que tenha toda a condição, que tenha toda a estrutura, até de higiene também, mas agora a questão do projeto, nós temos condições de conscientização do pessoal que frequenta, de manter todos os protocolos aí que até a Secretaria de Saúde exige, o Ministério da Saúde exige, e mantendo todos os protocolos, né, e seguindo todos os procedimentos, porque é o seguinte, o importante é assim, o cara quer treinar karatê, a gente chega para ele e fala assim, é o seguinte, você quer treinar karatê? Tá. Só que para você treinar karatê vai ser assim, nós não vamos cobrar mensalidade sua, mas você vai ter que seguir a nossa disciplina, você vai ter que fazer o nosso sorrir, né? Vai ter que fazer a nossa limpeza, você vai ter que ter todos os procedimentos necessários ao bom funcionamento desse projeto, que é questão de saúde e higiene, questão de respeito aos companheiros, respeito a todas as estruturas, a todos os protocolos que forem ser colocados aí, aprovados. Então, a gente voltou à origem, né? Voltamos à origem. Isso que é o importante, né? Agora, isso é muito, muito importante. Eu também pertenço a projetos, né? Por isso que eu estou insistindo bastante nisso. E também tem outra, nós temos academias aí onde não oferecem estrutura básica para se manter, como se fosse um dojo. Você vai numa academia onde tem lá, um tá dançando, como que chama? Já me fugiu aí. Vai estar dançando jazz, com um som, com tudo, e você está dando aula de karatê do lado, né? E aí você não tem como fazer um kata, você não tem como fazer um dojokun, você não tem... deixa eu só parar, às vezes tem pessoas que não são do karatê, estão assistindo. Kata são aquelas formas, né, que precisa toda a concentração. O dojokun, que é o juramento ou o procedimento da academia que a gente recita no final da aula, e alunos que estão lá batendo ferro e chega perto e às vezes entra com o sapato e tudo dentro do tatame. Então, tem muitas academias que não estão oferecendo essas condições para que a gente possa dar aula. Isso é muito difícil. E já num projeto, já está lá o pessoal direcionado para aquilo e fala, olha, existe um protocolo que você tem que seguir, protocolo tanto disciplinar quanto protocolo de saúde e higiene, e você tem que seguir, né? Vamos fazer mais... Eu ia terminar, mas eu vou falar sobre mais um assunto com você. É o assunto do Karatê de Contato Brasil, da KCB. O que você tem a dizer sobre a KCB? Então, pois é, eu já disse aqui, né, tem esse histórico de algumas organizações, antigamente
acabarem rejeitando umas às outras e tal. E eu, pessoalmente, como vivi isso aí na minha pele, né, eu vejo a KCB como uma iniciativa muito, muito interessante, muito necessária. Eu já disse aqui num comentário, acho que foi na live com o Chica César, na entrevista com o Chica César, falei, ou com o Sensei Luiz Freitas, a KCB é a realização de algo que antigamente era impensável, né? A gente juntar o pessoal, não é uma unificação em termos técnicos, então assim, cada um continua com seu estilo, dentro da sua casa, fazendo o que lhe convém, o que acha melhor, né? Mas é uma união dos estilos. Então o pessoal se junta para a gente promover campeonato e vai tudo muito bem, muito harmônico. A gente tem, às vezes, numa mesma luta, um árbitro da Sokyokushin, outro árbitro da Shidokan, Toikan, etc. E o pessoal tem sido muito justo nas suas arbitragens. Os atletas também têm assim, compreendido essa dinâmica muito bem. Quem é mais novo e está chegando agora vai acabar crescendo com essa noção de que a gente é junto, que a gente é diferente, mas é igual, e a gente luta junto e vai para a mesma direção junto, que é uma noção que, na minha época, quando eu comecei, eu não tive. E os meus alunos, alguns alunos mais novos, já têm, que têm hoje 10, 11, 12 anos, eles estão sendo iniciados com essa noção, o que eu acho muito salutar, muito bom. Então, eu só tenho a agradecer. E outra, eu estou no projeto social. Então, da mesma forma que a gente tem alguns alunos que não conseguiriam pagar uma mensalidade, tem alunos que não conseguiriam dinheiro para as inscrições da maioria dos eventos. Então, a gente consegue ter esses eventos de graça, né? Para ir, a gente paga apenas o ônibus aqui, e a gente consegue ir, a criança vai lá, ainda leva um lanche. Então, é muito bom. Uma coisa que até o pessoal fala que eu não entrevisto as pessoas que me entrevistam, né? E eu não vou deixar de dar um pitaquinho ali, né? A própria definição do Kanku, né, Suyama dizia assim, que a diferença entre o Kyokushin e uma guerra está justamente quando você faz o Kanku, é isso aqui, ó. Na verdade, todo mundo pensa que o Kanku é isso aqui, né? Não é tudo isso aqui. Nossa. Que numa guerra existem pessoas diferentes, cada dedo um diferente do outro, cada cultura, cada educação, cada formato da pessoa, né? Cada forma física. Então, são pessoas diferentes. Então, numa guerra, são pessoas diferentes, mas cada um tem um propósito. Um está guerreando porque quer vender arma, outro está guerreando porque quer vender um produto que ele fabrica, outro está guerreando porque quer que o outro não seja tirado daquele propósito que ele está vencendo. Enquanto no Kyokushin são pessoas totalmente diferentes que se unem para um único propósito. E essa é a ideia que eu coloquei na KCB, que a gente está se unindo para um único propósito. Então, quando você falou, lá não tem Kyokushin, Shidokan, tem karatê de contato. E cada árbitro que vai lá vai fazer a melhor arbitragem porque ele quer que o karatê de contato vença, e não a sua organização, né? Então, é muito próprio mesmo, do jeito que você falou, né? E está tudo resumido no Kanku. Está tudo resumido no Kanku, né? André, uma outra coisa da KCB que a gente está difundindo muito é justamente isso. Eu não sei se ela vai querer entrar. Chama a Dani aí um pouquinho. Dani, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, essa é uma outra coisa que a gente quer difundir muito, principalmente
a ideia não foi originalmente minha, mas eu sempre tive essa ideia. Quando você trabalha sozinho, você é forte. Mas quando você trabalha em família, você é invencível. Então, é o caso que os professores, sempre a gente incentivando os professores a trabalharem com a família. Eu trabalho com a Rosângela, você trabalha com a Dani, outros professores, cada um traz a sua esposa. E o que acontece? A gente vai formando uma equipe muito mais poderosa, né? Muito mais importante. E você tem feito um papel excelente, né? Hoje a entrevista foi com o André, mas nós já sabemos isso, e as lives que você tem participado, e tudo que você tem feito aí, a gente tem a agradecer. Porque não é... O nosso lema não é por trás de um grande homem tem uma grande mulher, não. Né? Junto com um grande homem tem uma grande mulher. Né? Junto, ao lado, unido. Né? Essa é a KCB. Osso, muito obrigada, viu, Shirhan? Obrigada mesmo, uma honra. Nossa, não esperava, não. A gente que agradece tudo isso, viu? Muito obrigada. Não, eu que tenho que agradecer, né? Porque, como eu falei outro dia, a KCB precisa de vocês da mesma forma que vocês precisam da KCB. Não é um explorando o outro, é um ajudando o outro, um precisando do outro. E é assim que nós vamos vencer etapa por etapa. Isso é muito importante. Bom, Rosângela, tem alguma... Pode ficar aí, Dani, pode ficar aí. Rosângela, tem alguma coisa aí para falar para a gente? Boa noite. Só agradecer a presença de todos, agradecer ao sensei André Batti por estar compartilhando o seu conhecimento com a gente, um pouco da sua carreira, para que a gente possa conhecer, né? E divulgar o seu trabalho, os projetos. Parabéns, sensei. Muitas pessoas aqui na live dando os parabéns, palavras de carinho, agradecimentos, tá? Isso daí, tá? Muito obrigada. Boa noite. Beijo, Dani. Beijo. Beijo. Cortou um pouquinho que a Rosângela está muito longe. Ela está muito longe e não pega direito, não. Está fazendo aniversário hoje também, né? Linda. Hoje é um dia especial, né? Aniversário dela, né? Mas eu é que agradeço. Eu que agradeço essa chance, né? De estar aqui hoje falando um pouco sobre essa arte que a gente ama tanto, né? O karatê. E entrevista com o Shirhan é assim, a gente sempre aprende muito mais. A gente fala, aí ele fala 2 minutos, já falou muito mais do que a gente, né? Porque a gente aprende muito mais com ele. Muito obrigado por isso. Eu sou um grande admirador dos grandes mestres, eu já falei para ele isso, e um desses grandes mestres nos quais eu me espelho é o Shirhan Otávio Lunardi. Então, muito obrigado por essa chance aqui, e um abraço a todos aí que estão vendo, obrigado a quem está vendo aí a nossa live pela presença. Muito obrigado, então. Vamos encerrar, porque o tempo já vai chegando, mas a gente vai ter outras oportunidades, né, de participar de mais entrevistas, mais treinamentos, mais campeonatos, né, e vamos torcer para que volte logo a abrir os projetos, abrir os eventos voltarem, descobrirem logo uma vacina para a gente se ver livre disso, né, porque é tudo uma passagem, né, e nós vamos vencer mais essa luta aí, com certeza. Eu sempre peço para Deus o seguinte: eu não quero paz, eu quero luta, porque através das lutas é que eu tenho as minhas vitórias. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Parabéns, sensei. Tchau. Obrigado, hein, pessoal. Obrigado quem assistiu. Muito obrigado. Tchau. É isso aí, Rosângela. Vamos terminar, então. Solta uma vinhetinha para terminar. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado ao professor André Batti, a Dani. Obrigado a todos. Obrigado a Rosângela, que está aí fazendo a técnica.